Glória a Deus. É ao vivo, hein? Ao vivo tem essas coisas. A gente vai ensaiando para depois, no céu, a gente fazer perfeito. Glória a Deus. Deus tem um descanso para nós. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas decido confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, ao teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim, comece a sorrir. Aleluia, descansa. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, né? Eu não apresentei. Essa é minha irmã lá do Rio. Eu fiz o convite para que ela viesse trazer uma palavra. Missionária Mônica Sampaio. E ela veio com o coração aberto, veio cheia de alegria. E eu me alegrei muito com isso, né? Porque vim lá do Rio de Janeiro, né? Pegando o engarrafamento na ponte. Mas tudo que fazemos para o Senhor é muito pouco. É muito pouco. E eu me alegro com isso. E estamos chegando na hora da palavra.
a hora que será servido mais uma vez um banquete. Que cada um se prepare para receber no seu coração a palavra que vem do alto, a palavra que venha falar conosco, que nós sejamos cheios, que a nossa serva, a nossa irmã missionária Mônica, fale tudo que o Senhor mandar, né? Que ela esteja cheia do Espírito Santo e que nós possamos comer desse banquete, que será servido agora, em nome de Jesus. Eu passo a palavra para a nossa preletora da noite, missionária Mônica Sampaio de Melo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou ler com vocês a primeira, na verdade, o verso, tema desse culto de aniversário. Amém. Que é o verso 16, mas eu vou ler em outra versão, tá? É bom quando a gente pega outras versões da Bíblia, porque elas dão um novo entendimento. Existe um autor chamado Rick Warren, ele é pastor lá na Califórnia, e ele fez um livro chamado Uma Vida com Propósito. Quem conhece? Uma igreja com um propósito também, e é um livro que utiliza várias versões, inclusive versões que não têm edição brasileira, né, na língua portuguesa, foi traduzida pelo editor. Por quê? Porque nós acostumamos com uma determinada versão. Então, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada... E aí você foi no automático. E muitas vezes, quando nós vamos no automático, nós não permitimos o fluir do nosso espírito. E o nosso espírito é aquele que traz as verdades espirituais para a nossa alma manifestar aqui na Terra, né? Nossa alma está em processo de conversão. Então, eu vou ler na Nova Bíblia Viva essa versão, que diz assim, você pode abrir a sua Bíblia, em Hebreus 4, já deixa aberta, né? Eu pensei em fazer uma pregação textual, mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não consigo me prender no papel. Eu vou colocando as coisas, mas aí depois eu vou falando, vou permitindo que o meu espírito flua. Vamos ver como é que vai sair. Eu trouxe o meu iFolha, né? Vamos ver se eu vou conseguir seguir. Senão, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai guiar da melhor maneira possível. Amém, irmãos? Amém. Vocês podem ficar de pé para a gente ler? Eu vou ler na minha versão e vocês vão ler na de vocês, tá? Mas você lê para dentro para você poder escutar a minha versão e comparar com a sua. Portanto, verso 16. Vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Vou ler de novo. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Fecha seus olhos, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu já sou glorificada neste momento por trazer a preciosa semente. Eu não quero a glória para mim. A mera vaidade do ego, o alisar do meu ego, não se compara ao preço do Espírito Santo de Deus operar neste lugar, na minha vida e na vida dos ouvintes. Então, meu Pai, em nome de Jesus, me ajude a realmente diminuir para que Tu cresças em mim e opere e entregue a verdade que o Senhor trouxe para ser revelada nesta noite para a Tua igreja, em nome de Jesus. Senta aplaudindo que eu quero ver se você consegue. Aê, glória a Deus.
Pode sentar, por favor. Eu não consigo sentar aplaudindo. Ou eu aplaudo e depois sento, é uma coisa, né? Mas tudo bem, ninguém é perfeito. Eu quero antes colocar você num cenário. Eu vou tentar andar aqui, pode? Ou eu corro o risco? Não, só andar aqui. Tá? Para poder olhar para elas também, senão eu fico de costas, aí vai dar torcicolo aqui. Eu quero colocar vocês num cenário que está em Marcos 6 e Mateus 14. Imagina que nós estamos num barco, no meio do lago de Genezaré, no meio do mar da Galileia, como eles falam, mas não é um mar, é um lago, e nós estamos no meio também da madrugada, 3 horas da manhã. Não se vê nenhuma luz, nada, um breu total. E nós temos, nesse barco, uma missão, chegar do outro lado. Só que no meio do caminho, nós recebemos essa missão de Jesus, nada menos do que Jesus. Ele nos colocou nesse barco e nos mandou, vai. No meio do caminho, acontece um imprevisto. Vem um vento que começa a balançar o nosso barco, aí eu e você estamos para lá, estamos para cá. Eu quero que você imagine essa cena. Tá? E nós estamos sendo balançados de um lado para o outro no meio da escuridão. Nós não estamos conseguindo enxergar nada. E aí, de repente, vem um clarão, porque tem que ter uma luz para a gente poder ver. Vem alguém por cima das águas, no meio de uma tempestade. Nós estamos aqui em polvorosa. E vem se aproximando a imagem de um ser humano, no meio dessa tempestade, andando por cima de ondas inacreditáveis, que estão balançando o nosso barquinho de um lado para o outro, querendo derrubar o nosso barco, querendo tirar a nossa vida. As ondas estão ferozes e vem alguém andando sobre essas águas. Esse capítulo 4 de Hebreus são somente 16 versículos. Ele trata de 3 pilares do Evangelho. Uma promessa de descanso. A palavra de Deus. E um sumo sacerdote que nós temos. Nós vamos tratar desses 3 assuntos mais importantes da nossa vida. E eu peço a sua atenção redobrada, não para mim, porque eu, Mônica, eu não tenho nada a te oferecer, nem mesmo para mim, porque até 11 anos atrás, eu me guiava por mim mesma e, como se diz por aí, me dei mal. Apenas quando eu enxerguei esse clarão vindo na minha direção, o meu barco querendo naufragar, e eu desesperada, eu não sei o que fazer. Aí ele mandou uma palavra para mim: vem! E eu saltei do barco e andei sobre as águas, em direção a esse que me disse: vem. Não sei se você já ouviu, mas alguém já disse assim: Pedro não andou sobre as águas. Quem já ouviu isso? Pedro não andou sobre as águas. Ele andou sobre a palavra vem. E nós, nesta noite, estamos neste barco e nós vamos andar sobre a palavra, que não é a Mônica,
mas que o Espírito Santo vai mexer dentro de nós e nos dar um comando. Nesta noite, a sua vida vai tomar uma outra direção. Eu não saí lá do Rio de Janeiro por nada. Eu saí de lá porque eu creio que a palavra que Deus coloca na minha boca é verdadeira, porque primeiro ela age em mim. Eu vim, irmãos, de um projeto missionário, que eu passei um mês lá em Brasília, em setembro, metade de setembro a metade de outubro. Eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do Recreio dos Bandeirantes, agora é Recreio 2, o nosso pastor é o pastor Silas Malafaia, o pastor dirigente é o pastor Arno Butzke Filho, e eu agora estou me dedicando mais às missões. Então, eu considero ter vindo para Boa Esperança parte desse projeto missionário. Não sei o que Deus vai fazer aqui, não sei se vocês me verão novamente, eu não sei se nós nos veremos cotidianamente, eu não sei. Eu só sei que nesta noite, neste barco, nós estamos juntos. E neste barco, muita coisa vai acontecer. Nós vamos ter que jogar bagagem fora, para nós não naufragarmos. Não porque Jesus não possa segurar e estabilizar o barco, não. Mas é porque, quando Jesus entra na nossa vida, há uma necessidade de quê? Avivamento. E avivamento, meus irmãos, não é todo mundo pulando, rindo. Não, avivamento é choro, avivamento é arrependimento, avivamento é se desligar de laços que estavam machucando, sabe? Machucando você, machucando outras pessoas. Por quê? Porque você tem uma promessa de descanso. O vento pode estar revolto, as ondas podem estar gigantescas, mas nós temos que acreditar nesse descanso. A palavra de Hebreus 4, eu não vou ler não, decidi, não vou ler, porque senão vou me prender em papel e aí não dá certo. A palavra começa falando sobre a promessa que aquele povo hebreu que estava no Egito recebeu. Uma promessa: eu vou tirar você da escravidão e vou te levar para uma terra de liberdade. Eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Eu vou te levar para uma terra onde você vai poder trabalhar, vai poder produzir os seus frutos, onde você não vai ter mais grilhões nos seus pés, nas suas mãos, mesmo que sejam grilhões emocionais, você não vai ter, você vai ter liberdade. E nesse momento, irmãos, eu quero pregar o verdadeiro evangelho para você. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus perdoa os pecados, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus perdoa os pecados, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus perdoa os pecados, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus perdoa os pecados, Jesus batiza, reveste com o poder do alto, porque nós não conseguimos nada com a nossa força. E quando nós entendemos que nós não vamos entrar nessa promessa por força, por violência, por muito estudar, por muito
poder ter dinheiro, ter recursos, por ser muito simpático, por muita retórica. Não vamos entrar na promessa do descanso por nada disso. Agora, nós vamos entrar pela fé. Pela fé em quê? Quando nós falamos aqui, no verso 12, você está com a sua Bíblia aberta? Em Hebreus 4? Irmãos, eu estou gravando, eu produzo há 8 anos conteúdo evangelístico para a internet. Eu faço missões na internet. Eu tenho um canal no YouTube, que é Mônica Sampaio, Dependa de Deus, que é um trabalho que eu faço também, tirando pessoas da crise e que as tornam dependentes de medicamentos, se tornam compulsivos em relação a compras, em relação a jogos, em relação a qualquer outra coisa, e coloco-as dependendo de Deus. Então, é Mônica Sampaio, Dependa de Deus, canal no YouTube, tem várias mensagens, eu tenho um ministério de ensino, então lá também tem palavras de ensino, e tem também Facebook, aí você vai, lá você encontra tudo, tá? É por isso que eu estou gravando. Então, quando você, no verso 12, a minha versão, eu continuo nela, tá? Nova Bíblia Viva. A palavra de Deus tem poder. Repete comigo. A palavra de Deus tem poder. Dinamis. Poder de dinamite. Poder para explodir. Para revelar o que está oculto. Para discernir pensamentos. Para saber o que é que essa pessoa está querendo dizer na verdade. Quem está por trás dessa pessoa? Quem está por trás de você? Qual é o espírito que está te movendo neste momento? O que você está pensando? Quando nós estamos, irmão, assistindo e participando de um culto, assistindo uma pregação, não pense você que o inimigo não tem a cara de pau de entrar aqui dentro. Ele entra, senta do teu lado, começa a cochichar no teu ouvido. Ele não é de carne e osso, lembra disso? Ele começa a sugerir pensamentos. Fala assim, olha aquela gordinha ali na frente. Quem ela acha que ela é? Será que o que ela está falando é certo, é errado? Dúvida. Quem é que coloca dúvida, irmãos? O inimigo. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder para discernir o que nós estamos pensando. Para que você saiba qual é a fonte, qual é a origem daquilo que está entrando na sua mente neste momento. E ela tem poder para penetrar fundo, mostrando-nos como nós somos na realidade. Fazendo uma obra de avivamento. Às vezes a gente faz um evento, e a Lili ela é especialista nisso, de fazer eventos. E coordenando aqui, agitando ali, fazendo acolá, e fica tão pilhada que acaba caindo no erro de, não digo a Lili não, mas eu estou falando da gente de uma forma geral, de criar umas expectativas quando se trata da obra de Deus. E assim é na nossa vida. Nós esperamos um milagre, mas nós começamos a falar, Deus, é desse jeito, assim, dessa forma, mais ou menos desse lado, não, chega mais para cá, bota um pouco mais de tempero aqui, tira um pouquinho de luz aqui, eu quero uma pessoa gordinha, né? Você está magra demais. Não, e aqui nós ficamos colocando as coordenadas para Deus nos trazer o milagre que a gente está pedindo. É mentira?
Não acontece com você, não? Só comigo? É só eu que tento manipular Deus quando eu estou pedindo? Manipular, que nome feio, que palavra feia. É, manipular. Nós temos a mania de manipular. E Deus hoje, aqui, Ele falou assim, eu quero falar sobre o avivamento que eu estou fazendo no meu povo, neste tempo. Eu quero que você, minha filha, ande por esse país falando sobre a necessidade de passar um esfoliante na vida das pessoas. Quem sabe o que é esfoliante? Para tirar a pele morta. Você está levando bagagem demais. Tem muita coisa morta na tua vida que precisa ser tirada. Não é a tua mulher, não é o teu marido, hein? Calma aí, não é isso não. Não é isso não. Isso, ó, ela já foi romântica, não é não, viu? E deu beijinho nele. Irmãos, são manias, são formas de pensar. Quando Deus fala assim, eu tenho uma promessa para você de colocá-la no meu descanso. Eu preparei esse descanso desde a fundação do mundo. Quando eu terminei no 7º dia, eu terminei o meu descanso e eu quero colocar você nele. Muitos autores, muitos comentaristas falam que esse descanso é apenas o descanso celestial quando nós formos para Jesus. Não é, irmãos. Eu sou a favor daqueles que dizem que o descanso para nós é agora. Tanto que Deus usou, depois daquele povo que não creu, e se não crer na promessa não adianta nada, a promessa não vai valer nada para aquele que não crê, e aquele povo morreu no deserto, Deus ainda muito tempo depois veio por meio de Davi e falou, estabeleceu uma outra ocasião, uma nova ocasião para o povo entrar no descanso. Eu estou lá no texto de Hebreus 4. E que ocasião é essa? Hoje, se ouvires a minha voz e me obedecerdes, é hoje, o tempo que se chama hoje, para entrar nesse descanso do Senhor. E que descanso é esse? Esse descanso está aqui no finalzinho. O primeiro ponto de Hebreus fala da promessa, né? O segundo fala da palavra, do poder da palavra. Ok? Por que fala do poder da palavra? Porque a promessa é feita através da... Como é que Pedro chegou até Jesus? Foi por causa da palavra. E qual é o penhor dessa palavra? Qual é a garantia dessa palavra? O Espírito Santo. Mas aqui em Hebreus 4, no finalzinho, fala que nós temos um sumo sacerdote. É o ministério de Jesus Cristo. A palavra dele e o ministério de Jesus Cristo nos sustentam para que nós possamos chegar com ousadia diante de Deus. Porque o que o sumo sacerdote... O que o sacerdote era? Qual era a função dele? Ele era o ouvido do povo, certo? O ouvido de Deus para o povo. Então, ele ouvia as petições do povo e entregava para Deus. O profeta, ao contrário, o profeta é a voz do povo. Então, nós temos alguém do lado de Deus, ao lado do trono, do único que pode... com uma palavra, tirar você da situação em que você se encontra hoje. E esse sumo sacerdote é todo ouvidos para nós. E porque nós temos esse sumo sacerdote lá, nós voltamos lá no início de Hebreus. Nós podemos herdar essa promessa de descanso. A Bíblia nos coloca algumas situações, a pastora Sandra, inclusive, leu uma delas, que nos garantem pela palavra. Imagina você agora, no meio da tempestade você viu o clarão, tá? Mas o clarão está ali e as ondas estão aqui, balançando o nosso barquinho. Como é que a gente vai fazer?
Nós precisamos de uma palavra, dessa luz, desse homem todo iluminado que veio andando por sobre as águas. Porque senão nós vamos continuar no nosso barquinho, balançando de um lado para o outro. E aí, olha só, esse balançar de um lado para o outro fala de uma vida emocional instável, desequilibrada. Uma pessoa que é de Cristo, todos aqui são salvos em Jesus Cristo? Quem aqui ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, levanta a mão. Parquinho de crente, isso é bom. Vai todo mundo para o céu aqui. Então, quando nós estamos nessa situação, balançando de um lado para o outro, muitas vezes a nossa emoção toma as rédeas, toma o leme do nosso barco e começa a falar um monte de mentira para nós. Você não vai conseguir. Isso não é para você. Essa questão de Jesus é só no céu. Não é aqui, não. Aqui, sabe como é, né? O Brasil está em crise, o mundo está em crise, então nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Não, isso não é palavra de pensamento positivo. Nós, igreja, somos o único terreno sobrenatural de manifestação do poder de Deus na terra. Deus só se manifesta através da igreja. E a igreja precisa descobrir esse dinamis, esse poder, essa dinamite de romper com essas muralhas que estão se levantando contra nós. O que o Senhor Jesus falou para Pedro quando deu as chaves, quando ele falou que aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, aquilo que você desligar, ele não estava falando para Pedro propriamente, ele falou para a igreja que estava nascendo ali. Nós temos esse poder, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Agora, não é essa conversa de a igreja sou eu, não. A igreja não sou eu. A igreja somos nós. Nós juntos somos igreja. Como é que está aqui atrás? 1 Tessalonicenses 3,12 fala o quê que você me falou? Que nós temos que estar junto em qualquer trabalho, irmãs, né? Foi o tema quando nós fizemos a blusa, né? 1 Tessalonicenses 3,12. É a unidade, a união, a comunhão. Isso é igreja. Igreja não sou eu sozinho. E a igreja é outra coisa. Nós somos a nova criação de Efésios 2,15. Jesus Cristo é a cabeça, como o apóstolo Paulo comparou a um corpo, né? E nós somos os membros do seu corpo. Então, é inadmissível uma cabeça pensando em ir para este lado e um corpo doido indo para o outro lado. Imagina um pé indo para lá e o outro pé indo para lá. Quem já andou de bicicleta de dupla? Né? Eu já andei quando era pequena com meu irmão. Uma ia para lá e outra ia para lá, a gente caía. Não pode. Jesus tem uma meta. Quando você entrou para o corpo de Cristo, quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, quando você confessou, você disse para Ele assim: eu aceito ser alistado no teu exército e reconheço que o Senhor é o comandante supremo desse exército. Então, como é que você quer pensar sozinho por conta própria? Não é incoerente? Falo você, mas sou eu também. Muitas vezes eu falo, não, eu tenho a solução perfeita para esse problema agora. Quer ver? Bato com a cara na parede. Por quê? Porque eu agora faço parte de um plano de restauração de todo o universo. De todo o universo. Você faz parte de um plano de restauração de todo o universo. Quando o homem caiu lá no Éden, ele puxou tudo para baixo com ele. A queda do homem, do ser humano, do Adão,
fez com que todo o universo saísse da rota original. E aí vem Jesus, para convergir tudo nele. Então, nós fazemos parte desse plano. Então, a igreja, para ser avivada, ela precisa parar de pensar no eu, minhas contas, minha família, minhas coisas, minha profissão, minha isso, minha. Não! Você é meu irmão, meu Deus, meu irmão, minha família. Você tem que passar a se interessar por aquilo que Deus se interessa. Aí sim você pode ousadamente, com confiança, chegar diante do trono da graça. Eu fiz uma experiência assim com Deus para terminar. Eu falo assim, eu estou pedindo isso e aquilo outro, porque eu tenho confiança para chegar diante do trono da graça e pedir. Mas muitas vezes aquilo que eu estou pedindo, Deus não está me dando. Deixa eu fazer um teste. Eu, desde o início da minha conversão, eu soube do meu chamado como evangelista. E depois, em seguida, passaram os anos, eu comecei a descobrir que eu tinha um chamado de mestre. Existem um parênteses, né? Romanos 12, são os dons do Pai, os dons da criação, tem o ministério de ensino. É esse ministério de ensino que traz a aplicação prática para a igreja das revelações de Deus para hoje, para que nós possamos caminhar. É esse ministério, não é o ministério de professor de escola bíblica, porque esse ministério de professor de escola bíblica, todo cristão experimentado na palavra, que conheça, saiba manusear os livros, ele tem essa responsabilidade de ensinar aos irmãos mais novos, né, na fé. Agora, desde quando eu entrei para essa fé, esse corpo, essa nova visão, quando eu vi que tinha um homem com uma luz gloriosa me chamando, vem, vem, eu falei, meu Deus, então eu vou também atrair outras pessoas para essa voz, para poderem ir também, para saírem dos seus barcos quebrados e andarem sobre as águas se necessário for. Porque nós temos que ser um povo sem medo, porque medo é um espírito. E nós recebemos o Espírito Santo, que é um espírito de força, é um espírito de coragem, é um espírito que vai nos levar a fazer muito mais do que nós ousássemos pensar. E aí eu comecei a pedir a Deus, eu falei assim, bom, já que os meus pedidos pessoais não estão dando certo, eu sou radialista profissional, só que não exerço mais para os outros, eu só exerço esse ministério em tempo integral, e sou escritora também. Aí eu comecei a ter umas portas fechadas, umas coisas estranhas, eu com um currículo bom, 33 anos de profissão, né? Como é que essas portas fecham? E quando Deus fecha, ninguém pode abrir. E é porque tem outra porta aberta. Pega aí, tem outra porta aberta, muito mais excelente. E aí eu comecei a fazer pedidos na área de evangelismo. Tudo que eu pedia para fazer em termos de evangelismo, eu conseguia. Tudo. E aí, quando eu buscava o reino de Deus em primeiro lugar, eu começava a verificar a praticidade, a aplicação prática da palavra em Mateus 6,33. Todas as coisas me são acrescentadas. Todas. E eu posso até falar, irmãos, eu aprendi a viver sem dependência do dinheiro. A Eliana me conhece há alguns anos. Eu não tenho mais... mas a gente está na terra, para de ser utópica. Não, irmãos, eu estou no reino de Deus. Sabe o que significa reino? Governo. Eu sei para quem eu estou trabalhando. Eu sei quem é importante para Deus. Não é a minha conta bancária, não. A sua vida é importante para Deus. Então, a sua vida me interessa. Você me interessa. Porque você é o ponto fraco de Deus. Se é que ele tem ponto fraco, né? Ele não tem ponto fraco. Isso aí é uma maneira de dizer. Você é a menina dos olhos dele, digamos assim. Melhorei, né? Deu uma melhorada. Porque você é importante para Deus.
o que você está sentindo, o que você está passando, o que você está precisando. Isso tudo, Deus está 24 horas com os olhos postos em você para poder te atender. Mas só que Ele não quer te dar coisa que vá fazer você se esquecer dEle tão rapidamente. Ele quer te dar algo que vai durar para sempre. Ele quer te dar intimidade com Ele. Ele quer avivar o teu relacionamento com Ele. Nesta noite você está sendo notificado. Deus tem planos para você. E tem planos tão altos, tão profundos, que nós não conseguimos sequer imaginar. Mas não é por causa disso que nós não vamos acreditar. Hoje, se tem alguém que precisa se consertar com Deus, porque está demorando muito, porque pessoas dentro do corpo de Cristo te magoaram, você estava cheio de expectativa, e é agora que eu vou ser consagrado, é agora que eu vou ser ordenado, é agora, é isso, é aquilo. Deus está me falando aqui, para com isso. Você não precisa de título, você não precisa de cargo para fazer o que é importante para Deus, para cuidar de vidas, para evangelizar, para falar que Jesus está falando para a pessoa, vem, anda sobre essa palavra, vem. Você não precisa ter título nenhum. Não deixa o diabo te enganar com isso, não. Você é querido, você é querida, você é amado, você é o melhor que Deus fez, por isso Ele chama de coroa da criação. Ele te ama, 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 Ele te ama com uma força, com um poder, que Ele pegou e falou assim, eu não posso ficar longe dele, eu não posso ficar longe dela, meu filho, vai lá, morre por ela, morre por ele, para trazer ele de volta para mim. Você é importante para Deus, como corpo, porque o que dói em você, dói na tua cabeça, que é Cristo. O que machuca você, o que está te aporrinhando nesses dias, Deus está te falando, eu te curo hoje. Eu te liberto hoje. É hoje o tempo de descanso. Apenas confia, apenas descansa. E aquela música. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Vamos descansar no Senhor.